queria refletir um texto, como o que nós experimentamos esse ano foi algo novo, foi algo diferente em todos os sentidos, tanto fisicamente como psicologicamente, afetivamente, familiarmente. Nós vivemos um período em que me parece que murmurar, reclamar, era sensato. Era, diante de tudo que nós sofremos, reclamar poderia ser algo de esvaziar o nosso coração, diante de tantos problemas que nós passamos. E eu pensando muito no texto de Efésios 20, finalzinho dessa perícope do texto de Efésios 5:20, onde ele diz assim: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que 1 Tessalonicenses 5,17 fala lá para a gente orar sem cessar, para a gente dar graças por tudo também, né? O texto de Romanos 5, que nós lemos na parte de confissão de pecados, também fala desse mesmo contexto, né? A ideia de que nós precisamos agradecer a Deus. Nós precisamos desenvolver na nossa vida um ministério de gratidão. Foi um tempo de nós quase termos razão em reclamar, em murmurar diante de tantas crises que nós passamos, em todas as áreas. Eu creio que foi o melhor ou a melhor coisa para nós aprendermos a agradecer a Deus. Ativo, graças a Deus, né? Então, antes de murmurar, antes de criticar, porque ninguém tem culpa disso, gente. Ninguém tem culpa. E querendo ou não, Deus tem os seus propósitos. E que Ele vai cumprir conforme a sua vontade soberana, conforme a sua palavra, que inclusive nos faz alertas sobre pandemias, sobre a possível segunda volta de Cristo. E nós não damos valor a esses textos. Nós apenas passamos assim, en passant por eles. E querendo ou não, nessa pandemia, nós aprendemos algumas coisas. Nós aprendemos que nós somos infalíveis, somos falíveis, que nós dependemos de Deus única e exclusivamente. O status, o dinheiro, nada tem de poder sobre o vírus, que morreu tanto pobre como rico, preto, branco, e todas as raças, todas aqueles grupos, etnias, nações. O vírus, ele parou o mundo. Parou o mundo. Então, não é culpa de ninguém. Nós não podemos colocar culpa em alguém. Mas veio lá da China, e os caras comiam de tudo, inclusive comeram sopa de morcego, e aí apareceu o vírus. Nesse sentido que nós ouvimos de teorias conspiratórias nesse período, foi uma festa, né? Foi uma festa, mas a gente precisa ser inteligente, né? A gente não pode ficar divulgando fake news, não é porque alguém passou para você. Porque fake news é o pecado da pós-modernidade, meus irmãos. Fake news é o pecado da humanidade, porque é mentira. Então a gente tem que, a hora que for divulgar uma matéria, a gente tem que procurar lá no Fato ou Boato, ou no site da UOL, no site da Folha, no site do Estadão, vários sites que vão mostrar se aquela matéria, aquele post é fato ou é boato. E, pasmem, a grande maioria delas são fakes, são fake news. Então, nós tínhamos tudo nesse contexto para brigarmos,
xingarmos, para murmurarmos. Mas a palavra de Deus, ela não nos dá qualquer brecha para que isso aconteça. A palavra de Deus diz, dando sempre graças por tudo. Quem de vocês aqui orou agradecendo a Deus pela pandemia? Ninguém. A gente pode orar pedindo o livramento de Deus, que Deus nos proteja, que Deus nos guarde. Mas se a pandemia é algo do querer, da vontade de Deus, por que os crentes não oraram? Eu vi uma pesquisa que 92% dos crentes não oraram pela pandemia. Agradeceu a Deus pela pandemia. Parece o que é isso? Um contrassenso. Mas se a palavra de Deus diz que eu tenho que dar graça por tudo, eu vou dar graça se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho saúde, se eu não tenho saúde, se eu estou em pandemia ou se eu não estou em pandemia. Então, no contexto desses 8 meses e pouco aí, a gente vai ver que a vida, meus irmãos, é uma combinação de alegrias e de tristezas, de sorrisos e de choro, de saúde e de enfermidade, de avanços e de recuos. A vida nossa, nesse período, ficou como um gráfico, aqueles gráficos de ações, né, de sobe e desce. Nunca tem uma coisa retilínea, né, e constante. Nós passamos por diversos problemas físicos, emocionais. Passamos por tudo isso. Gente que perdeu aquela vontade de estar com os irmãos. Gente que achou que a gente não fosse voltar nunca mais. Gente que eu encontrei, que eu fiz chamada de vídeo, que me ligaram, dizendo, pastor, mas também a gente não vê a hora de voltar, a gente precisa voltar. Isso há 3 meses atrás. E a gente segurando, o conselho segurando. E nós achamos que nós tomamos a medida correta. Fomos amparados por Deus nesse sentido. Agora, fique bem claro, eu vou repetir pela segunda vez. Se tivermos que parar, meus irmãos, porque dessas eleições aí já tem um boom. No estado de São Paulo já teve um crescimento de 18% de casos. Está em pleno lockdown. O Canadá está em lockdown. A Itália está com 180, 190 mil novos casos. Mas lá é a segunda onda. E todos os especialistas aqui que dizem que nós nem saímos da primeira onda. Então nós não sabemos o que vai acontecer. Agora, por isso nós vamos ficar murmurando? Nós vamos xingar? A gente vai virar as costas para Deus? A gente vai falar que nós servimos a um Deus que não tem o controle? Não, meus irmãos. Então nós não podemos murmurar, mas sim desenvolver um ministério de gratidão no nosso coração. Essa semana eu escutando uma live e o apresentador disse assim, se nós vivêssemos o ministério da gratidão, tendo como padrão Jesus, a gente seria mais feliz, a gente seria mais predisposto, nós seríamos mais generosos, mais amorosos. Então, as circunstâncias não podem mexer com as nossas emoções. Vão mexer, uns mais, uns menos. Então, quem trabalhou desde lá do início, lá março, ficou 2 semanas trabalhando e depois já voltou, recebeu a pandemia de uma maneira. Outros, maio, junho, receberam de outra maneira. Então, as coisas não são o eixo da nossa felicidade. Momentos de alegria não podem ser comparados com felicidade. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo ensina algumas lições que são verdades bíblicas incontestáveis. E são sublimes essas verdades. Para que você não murmure, mas para que você agradeça. Em primeiro lugar, dar graças a Deus é uma ordenança divina e não uma opção humana. Grave isso na sua cabeça.
Dar graças a Deus é uma ordenança divina e não uma opção humana. Por quê? Porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo, Efésios 5, 18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, meus irmãos, nós, aqueles que são cheios do Espírito, que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, tem no coração gratidão e nos lábios ações de graça. O grande problema é que muita gente tem gratidão no coração, mas o coração não expressa através da boca. Fica com aquela no coração: eu sou grato a Deus por tudo que eu vivi, experimentei, mas fica para si. E gratidão é algo que nós precisamos espalhar. É que nem amor, graça, misericórdia, os atributos de Deus. Nós precisamos espalhar a bondade, a generosidade. Não podemos ficar com esses dons e essas características conosco, dentro de nós. Nós precisamos espalhar isso. E agora na pandemia foi um ótimo momento de nós irmos de encontro ao nosso irmão, ao próximo, aqueles que passaram por tantas dificuldades nesse período. A igreja ajudou muita gente. Pessoas ajudaram outras pessoas. E isso é uma bênção, gente. Porque a forma de se viver o evangelho e o cristianismo é olhando para o outro, não olhando para o nosso próprio umbigo, mas olhando para o outro, abençoando a vida do outro. Se a ingratidão é um gesto inadequado para um cristão, as ações de graça são a sua marca. Está lá, gravado, chancelado na vida do cristão, que ele é uma pessoa que agradece a Deus, e não importa a situação, se é adversa, se não é. Gente, o Brasil perdeu mais de 165 mil pessoas que tiveram um impacto financeiro, afetivo, emocional nas famílias que a gente não consegue calcular. Eu estava vendo uma reportagem essa semana de que das 165 mil pessoas até agora, eles estão fazendo uma pesquisa através daquele grupo de saúde lá que divulga os números da AIDS, que 78% das pessoas que morreram eram pobres. Pessoas que nesse período se aposentaram eram em número de 31%. Pobres. E a reforma que houve da Previdência, essas pessoas perderam o quê? O que deveria ter deixado para a mulher, agora é só 50%. Então, mais uma vez, o que acontece? O pobre é excluído do processo de crescimento, de melhoria. Então, se o Mário morrer hoje, a Marisa vai receber metade da aposentadoria dele. Se eu morrer, você vai receber metade da minha aposentadoria. E aí vem aquele adágio popular que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Agora, gratos a Deus por tudo isso, mas precisamos ter consciência do que essa pandemia produziu na nossa vida. Nós devemos orar, agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio de fazermos parte, de termos uma família, pela bênção de termos amigos, pela honra de fazermos parte da família de Deus. É impossível olhar ao nosso redor e não ver motivos sobejos e eloquentes para a gente alcançar aos céus o nosso tributo de louvor e nossas efusivas ações de graça. Dar graças é uma ordenança e não uma opção humana. Você não tem essa opção.
Porque a palavra de Deus, em mais de 12 vezes no Novo Testamento, fala da possibilidade de nós vivermos o ministério. Felizes são os gratos, que têm consciência de agradecer a vida, independentemente da vida que levam. Se é triste, se alegre. Dar graças a Deus é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, como suas providências que nós não aceitamos. É fácil a gente dar graças a Deus. Muito fácil. Se nós temos dinheiro, se nós temos saúde, se está tudo certo com a gente, conta no banco tranquila, se temos emprego, se temos amigos, irmãos em Cristo, é muito fácil ser grato a Deus. Mas Deus ensina que dar graça, acima de tudo, é ter uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, como suas providências, sejam elas de que caráter forem. Aliás, eu vi alguém falando nesse período aí também, mais ou menos isso, que a atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, também como suas providências carrancudas. Então, nesse tempo, incluindo as eleições, que nós não podemos deixar de falar, que é outro fator social e que envolve a nossa vida, a gente teve vitórias e derrotas. Agora, isso vai ter que mover a nossa vida? Nós, todos os anos, um passava pelo que ele está passando. E ainda vem mais por aí. Por isso, 2 vezes eu falei para vocês, se tiver que fechar a igreja de novo, nós vamos fechar. Nós não vamos ter reuniões presenciais. A gente precisa ficar coeso como liderança, a gente precisa olhar para o que está acontecendo e termos sensibilidade espiritual, sabedoria. O que nós estamos fazendo aqui, eu diria que é o mínimo que nós podemos fazer para nos reunirmos. Todo mundo com máscara, não abraçar ninguém, usar o álcool gel, tranquilo. Uma esposa não deve agradecer o fato do marido chegar em casa bêbado. Nem o marido agradecer o fato da sua mulher queimar o arroz, queimar o feijão. Misericórdia. Queimar o arroz hoje é jogar alguns dólares pela janela, né? Aliás, meus irmãos, o brasileiro reflete o que são os políticos do nosso país. O povo. Os nossos comerciantes e os que têm aqui na igreja, por favor, nunca façam isso. Eles aproveitaram de uma pandemia para subir o arroz no preço que está, para esconder insumos e para aumentarem as coisas. Eu me lembro que no começo da pandemia eu gastei R$370 que eu faço compra lá com o cartão da Neuracid Vale Refeição. Agora eu vou no cartão de 580, eu tenho que gastar uns R$200, R$300. É um absurdo, gente. Um absurdo. Pessoas inescrupulosas que fizeram desse momento aquela coisa mais vil de oprimir aqueles que mais precisam. Com necessidades básicas: arroz, feijão, óleo. Veja esses 3 itens quanto eu sei, porque eu vou no mercado comprar, gente. O óleo de soja, que é uma porcaria, que entope tudo quanto é veia da gente, ele estava R$3,78 quando eu fui, logo depois da pandemia, o início. Agora você vai lá, está R$7,98, 8 e pouco alguns.
O Lisa não dá nem para olhar para ele mais. Você vai para o lado do soia, do leve, do são não sei o quê, que estão lá R$6,90, R$6,80. Tem um, essa semana eu fui no Confiança, que está a R$5,99. Mas, gente, praticamente dobrou de preço tudo. O arroz está pela hora da morte, o feijão pela hora da morte. Comerciantes que aproveitaram dessa pandemia para enfiar a faca, gente, sem escrúpulo nenhum. Nossas graças é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, como suas providências, aquelas que nós, a princípio, não aceitamos. Então, é de um ente querido, é um relacionamento destruído, situações onde os avós não podiam visitar os netos, os pais, os filhos. Um momento tão atípico, gente, na nossa vida, e ainda está sendo. E nós, como crentes, conscientes da nossa cidadania, tanto espiritual como pública, nós precisamos nos cuidar acima de qualquer coisa. Nós devemos dar graça pelos dias de sol, também pelos dias de tempestades. A vida, gente, ela não é um gráfico retilíneo. Um dia está sol, outro dia está chuva. Um dia está... Essa semana eu sigo uma menina que é evangélica, que tem um blog no Instagram e no YouTube, chama Patrícia Ramos, uma negra. Eu gosto muito dela, ela é pentecostal e ela abre os vídeos dela, bom dia, bom dia, bom dia. É um estardalhaço. E ela começa com um louvor, cantando um louvor, e ela, essa semana ela falou, eu não gosto do Rio de Janeiro do jeito que está, né? Nublado, chuva. Rio de Janeiro é sol, Rio de Janeiro é alegria. Aí ela parou assim, pensou, falou, mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Fazer no nosso coração. Porque senão, se nós não aceitamos a vontade de Deus para o tempo, sol, chuva, como de Deus para a nossa vida cristã. Vocês perceberam isso? Tem coisinhas que a gente não percebe. Se você não valoriza o sol, a natureza de Deus, como é que você vai valorizar aquelas coisas, aqueles pedidos, aquelas orientações e princípios de Cristo, que são muito piores? E é aí que entra a religiosidade tentando abafar a espiritualidade. Esse é o grande problema. Nós devemos pela abundância como pela escassez, como Paulo nos ensina em Filipenses. Devemos dar graça pela saúde também quando a enfermidade chega. E eu sei como eu tenho passado. Esta noite, quase não dormi nada, levantei, tomei remédio de novo, a Nora se fez massagem no meu braço. Um negócio assim insuportável. Quando a dor vem, não tem o que... Mas vou fazer o quê? Falei, Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu fui no médico, estou tomando remédio, eu tenho que esperar a cirurgia chegar. Mas graças a Deus a Unimed marcou depois de 30 dias. E para sexta-feira, se Deus quiser, eu entro na faca. Orem por mim. Então nós devemos dar graça pelos montes cujo pico beijam as nuvens e também pelos vales mais profundos cobertos de escuridão. 23, Davi fala do vale da sombra da morte. Todos nós lembramos, né? Mas nós nos esquecemos de que o mesmo autor diz que Deus vai preparar o que para nós? Uma mesa. Mas nós ficamos só com a ideia do vale da sombra da morte. E esse talvez seja o nosso grande problema. Da gente valorizar, otimizar aquelas coisas que são negativas na nossa vida.
E aí a gente não cresce, não amadurece, a gente não melhora como crente, fica patinando, não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não medita sobre a Bíblia, não ora. Terceiro lugar, dar graças é uma atitude constante, não apenas em ocasiões esporádicas. Por isso que Paulo disse: orai sem cessar, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mas, pastor, eu vou ter que orar agradecendo a Deus pela pandemia, sendo que já morreu 165 mil pessoas no Brasil, já morreu mais de 1 milhão de pessoas no mundo inteiro. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Porque se ele tem o controle do mundo, do universo, na palma das suas mãos, ele fará com que as coisas aconteçam segundo a sua vontade, segundo o seu querer soberano. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Então a Escritura nos ensina a dar graças sempre. E ela significa que essa atitude não pode ser de vez em quando, esporádica. Quando eu estiver de bom humor, quando as coisas estiverem tudo bem, como eu falei. Devemos cultivar esse santo hábito de agradecer a Deus. Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando todos aqueles detalhes que nos atinjam mostrem o contrário. Mesmo assim, irmãos, nós devemos dar graças a Deus, pois Deus está no controle de todas as coisas. E segundo Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas nunca se esqueça que depois daqueles que amam a Deus tem uma vírgula. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes o crente tem essa mania triunfalista de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas ele não vê o contexto pelo qual estava passando Paulo. Ninguém tinha se associado com ele. Nós estamos associados com quase 10 missionários, seminaristas, presbitério, Supremo Concílio. Nenhuma igreja quis se associar com Paulo. A igreja de Filipos foi a única. Foi a única. E ele disse isso 3 vezes, da gratidão que ele tinha no coração por aqueles irmãos mandarem a oferta para ele. Quando nós entendemos a economia de Deus, nós precisamos ter certeza que Ele sempre quer o bem. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nossa, aquilo revigorou o meu espírito. Foi na segunda ou na terça-feira. Porque eu fico em casa sozinho, né? Você vai trabalhar, eu fico lá. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ver live, eu vou ler a Bíblia, eu vou preparar estudo para a noite, para as devocionais. Não tem outra coisa. Né? Então vamos dizer assim, é uma lida que às vezes eu fico pensando, por que eu deveria ter uma atitude de constante e não apenas de gratidão a Deus por momentos esporádicos? Sabem por quê, gente? Porque a vida do crente não pode ser essa inconstância que a gente vê muitas vezes. Gangorra. Conhece o crente gangorra? Ele que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, outra hora está em cima, outra hora está embaixo. Né? É o crente gangorra. Deus está no controle de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo aquelas que são da nossa vontade. Né, Érico? Mas que não foi eleito, foi. Mas o nosso desejo era que ele fosse eleito. O Richard não foi eleito. Não era desejo que a igreja e tanta gente que votou nele fosse eleito. Gente, é normal, é da vida, é da política. E poderia aqui citar 300 outros exemplos
pela dor, como foi o patriarca Jó, nós podemos dizer que Deus tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nada vai mudar os planos de Deus. Se der mais dízimo, Deus vai mudar minha história. Se eu amar mais as pessoas, Deus vai mudar minha história, vai passar a me amar mais. Esqueça. Ser generoso, ser bondoso, ser crente, está acima de você tentar barganhar com Deus. Barganhe com Deus. Você já está cometendo um pecado. Dimensão a grandeza, o poder e a autoridade dele. Dar graças deve ser um tributo de louvor endereçado ao único Deus vivo, fonte de todo bem. Dar graças deve ser um tributo de louvor de cada um de nós, endereçado ao único Deus vivo e fonte de todo bem. O apóstolo Paulo ele é enfático em dizer que nós devemos dar graças a Deus. Ele é a origem de todas as bênçãos. Dele procede toda a boa dádiva que vem do Pai das luzes. De suas dadivosas emanam todos os tesouros da sua bondade. Foi das suas mãos que nós recebemos o melhor presente que nós poderíamos ter. Você vai no mercado com alguém sobre isso? Alguém da igreja. Não foi. Foi com a Lívia e com a Cris Gabriel. A gente falava sobre isso. Tudo que ele podia fazer por nós, ele já fez. E tem gente ainda pegando essas pitadas de evangeliquez aí, dos neopentecostais, e falando assim, o Ney sempre posta no Instagram dele esse tipo de coisa, né? Mas ele critica os caras. Ney não é fácil não, senhor Yoda. E o melhor está por vir. Você é o filho do rei, você tudo pode. É assim. Por quê? Porque a vontade é dele, porque o poder é dele, a autoridade dele. Porque foi ele que enviou o seu filho, único filho, Jesus Cristo, para ser o elo entre nós e Deus, para nos religar com o Pai e nós termos a experiência de sermos salvos, sermos alcançados por Deus. Quando emanam dadivosas graças dos tesouros da sua vontade, é importante também dizer que é do céu que jorra para nós os motivos que nos levam a ter ações de graça. Nós mesmos, deuses fabricados pela engenhosidade do engano do coração humano, mas agradecemos a Deus, nosso Criador, nosso provedor, nosso protetor, o nosso Redentor. Em quinto e último lugar, dar graças a Deus deve ser em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador das bênçãos que nos alcança. É em nome de Jesus que devemos levantar a nossa voz para agradecer. É em nome de Jesus que devemos expressar a Deus nosso preito de louvor. É em Jesus que ousamos entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, ter livre acesso à graça para adorarmos a um Deus vivo, um Deus que caminha conosco, que sabe de todas as nossas dificuldades. Mas para a gente levar as nossas ansiedades ao trono da graça, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é o nosso próprio Jesus. Hoje, eu comecei a abandonar, se por acaso você murmurou como eu murmurei muitas vezes nessa pandemia.
com o coração repleto de gratidão e com os lábios cheios de louvor. Por quê? Porque dar graças a Deus deve ser, em nome de Jesus, o único mediador das bênçãos que nos alcança. Dar graças a Deus deve ser um tributo de louvor endereçado ao único Deus vivo e fonte de todo bem. Dar graças a Deus é uma atitude constante, não apenas em ocasiões esporádicas. Dar graças a Deus é uma atitude que inclui tanto a face sorridente de Deus, com as suas providências que nós não aceitamos. Vamos chamar assim de providências carrancudas da parte de Deus. E graças a Deus é uma ordenança divina e não uma opção humana. Você não tem opção, eu não tenho opção, nós não temos opção. Ou nós desenvolvemos um coração grato a Deus, ou nós vamos sofrer com de tristeza, de choro, de enfermidade, de recuo. Cada vez vamos coisificar as pessoas e personificar as coisas. Então, que você tenha momentos de alegria, mas que você possa ser feliz, tendo um coração grato a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te ajude, que Deus faça você um crente melhor. Que essa pandemia não veio simplesmente porque um vírus está aí, uma doença chamada Covid, que já levou 165 mil de brasileiros, simplesmente para isso. Deus, nós não sabemos agora qual é, mas Deus tem um plano com tudo isso. Nós imaginamos o que Ele pensa e quais são os propósitos que Ele tem com isso, mas Ele tem. E a palavra de Deus diz isso. E eu creio na Bíblia porque ela é digna de toda aceitação. Ela é regra de fé e prática. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos Jesus. As situações tão adversas na nossa vida. Nós queremos, Pai, exercitar, desenvolver o ministério da gratidão. Sabemos que a gratidão transforma a nossa vida, Pai. E se nós nesse período murmuramos, reclamamos, que o Senhor nos dê a exata noção de que precisamos, Pai, urgentemente, mudar o rumo da nossa vida, o rumo da nossa história. E sabemos, Pai, que isso depende em primeiro lugar de nós, de abrirmos o nosso coração, a nossa mente, de termos uma vontade diferente, de sermos melhores crentes e de lutarmos pela causa evangélica. Abençoa, Pai, a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.